Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, onde nós vamos dar uma olhada sobre os resultados da CPFL Energia, que apresentou um lucro líquido de quase 21% a mais sobre o mesmo período do exercício anterior, ou seja, o primeiro trimestre de 2021. Será que a companhia está se oferecendo para um investimento? Mas antes de irmos adiante, eu tenho algo à sua consideração. E para a realização do nosso estudo, vamos utilizar os resultados que foram apresentados na teleconferência de resultados da companhia, o release de resultados do primeiro trimestre de 2022 e o relatório trimestral deste mesmo período, ou seja, o relatório parcial. E veja que, já nos seus destaques, a companhia ela reporta um crescimento aqui no seu EBITDA de 34%, passando a 2,6 bilhões. O lucro líquido da companhia passou a 1,1 bilhão, então, em relação ao mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre de 2021, crescimento, conforme nós vimos no vídeo, na origem desse vídeo, 20,9%, quase 21%. A dívida líquida ficou em 21,2 bilhões, 2,03 de alavancagem, um CAPEX bastante interessante de 1,2 milhões, e aqui algo que eu quero chamar a sua atenção, que é esta oferta pública de aquisição, essa OPA, da CPFL Transmissão. Então o nome dessa companhia virou CPFL Transmissão. Antes a companhia ela detinha 66,08% e agora ela tem 99,26%. Mas que oferta pública de aquisição é essa que nós estamos falando? Se você for lembrar que nós já temos o nosso vídeo anterior onde nós falamos sobre a CPFL Energia, que adquiriu a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, que agora é chamada de Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica. Então nós fizemos a aquisição, nós não temos a ação da CPFL Energia, mas temos a ação da CE, ou agora como ela é chamada, CPFL Transmissão. Então essa é a OPA da qual a companhia, a CPFL Energia, possui agora 99,26%, então nós fizemos parte desse pequeno grupo aí que integra a companhia em torno de 0,74%, uma ação que ainda é negociada na B3. Um detalhe que preocupa a companhia é justamente com relação à inadimplência. Veja que aqui tem a PDD, está em milhões, provisão para devedores duvidosos, que é a parte que está em azul. Mas o que importa aqui é que ela cresceu 66,9% e a companhia ela faz uma série de considerações aqui a respeito sobre isso. A partir aqui da deterioração do cenário macro de hidrologia, que foi relativo a 91, tem o problema da renda das famílias com a redução, impactado pelo período pandêmico, pela justamente o aumento nas tarifas de energia elétrica, a inflação alta de 11,3% nos últimos 12 meses, famílias com conta em atraso aqui de 27%, etc. Então esse é um fator que preocupa a companhia. Por outro lado, as ações de cobrança da companhia tiveram uma redução de 11,5% frente ao mesmo período de 2021. Na parte de geração de energia da companhia, vejo que as notícias também não são lá grande coisa, mas favoravelmente você pode ver aqui que o GSF teve aqui um aumento de 9%, indo de 86% para 94%. Esse aqui, quanto maior, melhor, significa que é o risco hídrico da companhia estando indo numa direção mais favorável. Por outro lado, observe que as usinas hidroelétricas tiveram uma vazão reduzida frente ao mesmo período de 2021 em 46,5%. Por outro lado, as pequenas centrais hidrelétricas da companhia passaram aqui a aumentar 44,4%, indo de 25 para 35 em metros cúbicos por segundo. Veja que na parte de geração eólica também uma redução de 19% e a disponibilidade com uma queda aqui de 96,7 para 95,6. A companhia aqui coloca que também teve uma redução na questão de ventos, onde ela tem esse tipo de geração disponível. Olhando para o EBITDA da companhia, aqui nesse caso por segmento, veja aqui, como ela é uma
uma empresa verticalizada, ela tem a parte de geração, de transmissão e de distribuição. Observe que na distribuição aqui ela teve um crescimento no EBITDA de mais 1,8 bilhões. Na geração, crescimento de 673 milhões e na transmissão 1,38, que é a parte um pouco mais encolhida da companhia. Aqui o resultado negativo foi na parte de comercialização, serviços e outros, com menos 6 milhões. No geral, o EBITDA da companhia teve um crescimento de 34,4%, 677 milhões, indo de 1,9 bilhão para 2,6. Com relação ao lucro líquido da companhia, conforme nós já citamos durante o vídeo e no início dessa apresentação, um crescimento aqui no lucro líquido de quase 21%, mais 201 milhões, indo de 961 milhões para 1,1 bilhão. Então, os números nós vamos levar para os nossos... a nossa tabela final para que a gente possa dar uma olhada na companhia como um todo. Despesas com dívida líquida aqui por conta dos justamente os pagamentos e mais os juros de 374 milhões. Desta forma, a dívida da companhia, que era de 21,1 bilhões, no final de 2021 passou agora no primeiro trimestre de 2022 para 21,2. No entanto, você pode observar aqui que a alavancagem da companhia decresceu de 2,13 vezes para 2,03. Isso porque teve o crescimento, embora tenha crescido a dívida, cresceu principalmente o EBITDA de forma considerável da companhia. Notícia importante para os acionistas é justamente com relação ao pagamento de proventos, que foram anunciados pela companhia por conta da sua Assembleia Geral Ordinária que aconteceu em abril, no final de abril. Observe que a companhia então tem a pagar em proventos 3,7 e os proventos a título de dividendos, 3,7 bilhões, o que dá aqui em torno de 3,24 reais por ação. O pagamento então ocorre aqui em 3 parcelas, 11 de 5, 30 de 6 e 30 de 12 de 2022, mas o que nós vamos levar para os nossos cálculos é esse R$ 3,24 por ação. Importante que o investidor da companhia ele tenha presente este espaço aqui de tempo, que é praticamente onde a companhia veio fazendo seus investimentos, porque ela já tinha patamares de pagamentos de proventos bastante interessantes de 2008, 2009, 2010, inclusive aqui 2011. E agora parece que ela está voltando aos seus patamares aqui, por conta dos resultados a partir dos investimentos que a companhia veio fazendo no seu crescimento. Um deles é justamente a compra da Companhia Estadual de Energia Elétrica, ou atualmente Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica, que está virando uma subsidiária da CPFL Energia, chamada de CPFL Transmissão, e que pagou os proventos conforme nós já anunciamos no nosso vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no final para que você possa acompanhar qual foi o resultado da nossa participação nessa companhia. Mas interessante é que essa companhia que foi adquirida, ela, por um lado, ela em proventos, a CPFL Transmissão tem pago em proventos para a CPFL Energia, e você pode notar ali que a CPFL Energia tem 99% das ações. Pagou mais de 1 bilhão, em torno de 1 bilhão e 200, que é quase a metade do que a companhia pagou pela aquisição dessa empresa estatal. Então, grande parte do pagamento está vindo justamente em torno de proventos, conforme no vídeo, no final aqui, eu deixo para você como um case interessante que nós fizemos, justamente para quem gosta de, ou é preocupado com a questão do tag along, ou quando uma companhia estadual, uma companhia pertencente ao governo, ela é estatizada. Com relação às dívidas da companhia, observe aqui que a maioria, quase 70%, está em CDI, e em torno de 27% aqui está indexado com a inflação. O importante aqui é que você veja que o custo da dívida, o real, ele é de 1,7%. Então é muito baixo, o nominal aqui 13,2%. Mas o que você precisa ficar atento é justamente para este período aqui, 2023, 2024, onde a companhia tem maiores valores aqui para pagar da sua dívida. Então aqui provavelmente vai haver uma redução aí nos proventos da companhia. Por outro lado, você pode também ficar tranquilo, porque a companhia, como é uma geradora de caixa, ela tem um caixa aqui bastante robusto de 4 bilhões. O restante da dívida está muito bem distribuído aqui ao longo dos demais anos. E com relação ao projeto como um todo, você deve observar, ficar atento, porque como a companhia é mais forte aqui na parte de distribuição, veja que o CAPEX
da companhia, ele vai ficar concentrado aqui, ó, quase 1 bilhão na parte de distribuição. Na geração, apenas 62 milhões e na transmissão 170 milhões, que é o filé da transmissão, do setor de energia elétrica. E com os resultados que colhemos, podemos agora fazer uma análise mais aprofundada nas nossas projeções para a CPFL Energia. Veja que a gente tinha projetado aqui 5,2 bilhões, antes de entrar aqui, 43,1 bilhões na receita líquida da companhia. Com o resultado que a companhia teve, isso porque ela tinha reportado aqui um crescimento de 10,4%. Mas, na verdade, para o resultado apurado, embora a receita líquida tenha sido um pouquinho melhor em relação ao exercício anterior, observe que agora nós fizemos uma redução aqui para 37 bilhões na receita líquida. E isso aí se dá porque na nossa projeção, aqui na página 50 das informações trimestrais, você pode olhar um pouco mais aqui embaixo, veja que tem a receita líquida operacional da companhia, e aqui 9,2 bilhões, ela, embora ela seja 12%, e aqui você preste bem atenção nesse número, porque esse número aqui é muito interessante, 12% sobre o mesmo período do ano passado, embora aconteça isso, se mantiver nesse mesmo patamar, na média trimestral, então ela não alcança o valor que nós projetamos, mas a gente acredita que isso aí vai crescendo ao longo do exercício. E esse 12%, inclusive, é superior aos 10% que a companhia vinha apresentando aqui no crescimento médio composto desde 2017. De qualquer forma, para o lucro líquido apresentado, então a gente tem uma projeção aqui de 4,6, que é muito próximo dos 4,7 que nós colocamos, e para um payout de 80%, veja que a companhia tem então condições de pagar esses 13,23, aqui está um pouco arredondado, diferente em 1 centavo daqueles 13,24 que a companhia anunciou. E dessa forma, você pode verificar aqui embaixo que a companhia então, para um crescimento interessante que ela teve aqui, ó, no seu patrimônio líquido, é um crescimento bastante interessante na passagem de um ano para o outro, e até considerando que aqueles 14,7 bilhões eles eram relativos ao final do exercício de 2022, então nós estamos completando o primeiro trimestre aqui, né, no caso dessa análise, mas o mais importante é que o PVPA da companhia, deixa eu dar uma clareada aqui para a gente poder entender, preço sobre o valor patrimonial por ação da companhia em 2,45 e o preço sobre o lucro líquido por ação em 8,55. Eu já vou explicar isso. O dividend yield, a confirmar então aqui os 3,23, observe que ele fica aqui em 9,36, bem acima dos 6% que nós procuramos. E agora, finalizando aqui o nosso estudo, um PL aqui de 8,55, é um PL, a gente acha até um tanto alto, porque se você investir hoje na companhia, você vai receber aí o valor em função do lucro líquido por ação da companhia em torno aí de 8 anos e meio. O preço ou valor patrimonial em 2,45, um indicativo de que essa ação possa estar acima do seu valor de mercado, mas aqui você precisa também considerar a questão patrimonial da companhia. A nosso ver, essa ação ela pode estar um pouquinho elevada. O crescimento médio composto, como nós vimos aqui, da receita líquida em 6,79, mas interessante que o crescimento do lucro líquido ele é bem considerável, 38,84, provavelmente por conta dos projetos da companhia que vão entrando aí em funcionamento, então ela começa a ter um lucro líquido mais, e também a redução aí nos pagamentos das dívidas, ela começa a ter então um lucro líquido mais consistente com relação ao que vinha acontecendo no passado, quando ela, claro, por conta do seu CAPEX, acabou reduzindo aí o seu lucro líquido. A dívida líquida da companhia, conforme nós vimos, 21,1 bilhões, e a sua alavancagem de 2,03, que é muito confortável, realmente muito confortável. Nós projetamos então um lucro líquido ao final do exercício de 4,6, que nós vamos, como você sabe, revisando trimestre a trimestre. Se nós considerarmos os últimos anos da companhia, e você viu ali como ela pagou pouco dividendo, estava muito abaixo do seu patamar, ela vinha pagando aqui R$ 1,30. Se nós dividirmos R$ 1,30 por 6%, por que 6%? Que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que nós pagamos pela ação, então o preço teto da companhia ficaria em 21,66. Mas para esses R$ 3,23, que parece que está se consolidando como o patamar ajustado da companhia para pagamentos de proventos, se dividirmos por 6%, o preço teto da ação iria para 69,33. E veja que por conta dessa diferença, então isso pode indicar aqui para o preço atual da ação, que é R$ 34,48, que ela está aqui
muito acima do preço teto quando olhamos para o passado, mas ao mesmo tempo ela está muito abaixo quando nós olhamos para a nossa projeção e até pelos dividendos que a companhia já anunciou. Então, por isso que esse indicativo aqui, ó, de preço sobre o valor patrimonial por ação em 2,45 pode estar um pouco comprometido justamente por conta dessa oscilação. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, que eu espero tenha ajudado a você que gostaria de ingressar no papel, ou até mesmo para você que tem o papel e pretende manter, ou até se você pretende desfazer a sua posição. E antes que eu vá embora, eu tenho algo à sua consideração. Um grande abraço!